Oi, pessoal. Hoje iniciando uma nova experiência, que é gravar esses programas ao vivo, né? Lógico que nós não avisamos ninguém que a gente já está ao vivo. Lógico, não temos ou não devemos ter audiência, a não ser que alguém veja o alarme do YouTube e escolha entrar para assistir. Mas essa é uma experiência que a gente vai começar agora. Vamos fazer alguns programas assim e vamos avaliar se vale a pena a gente sempre gravar dessa forma, ao invés da forma como a gente faz normalmente, né, usualmente. Hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre 3 estratégias proativas para lidar com as circunstâncias da pandemia que a gente está vivendo em relação ao seu negócio, a sua empresa, o seu negócio, ou a empresa onde você trabalha, né? Então, são diferentes estratégias que a gente já discutiu bastante entre nós, mas Alexandre aqui encontrou um artigo do MIT discutindo essas, e a gente leu o artigo mais cedo hoje e resolvemos aproveitar isso para fazer o programa sobre esse tema, porque nem sempre, como diz o grande filósofo André Bretas, a ficha do óbvio cai na mesma velocidade ao mesmo tempo para todo mundo, né, Alexandre? Eu acho que tem algumas questões aí interessantes, né? Na verdade, o MIT não descobriu a pólvora, e eu tenho uma certa dúvida se elas de fato são proativas. Porque você falar agora que uma coisa é proativa, e eu tenho muita dúvida de que as pessoas realmente, as empresas e os negócios realmente decidiram colocar em prática isso proativamente. Na verdade, para mim, eles reagiram, todos eles reagiram. Reagiram ao fato da pandemia. Se não tivesse acontecido a pandemia, se eles não tivessem se encontrado com um grande problema, eles não teriam colocado nenhuma dessas estratégias em prática, muito provavelmente. Então, não tem muito de proatividade do ponto de vista que eu encaro. Para mim, proatividade é quando alguém decide tomar uma atitude antecipadamente para, digamos, se proteger ou encontrar um novo caminho, enfim, decidir antes. Quando você toma uma decisão estratégica diante de uma realidade que já se manifestou, na minha opinião, isso não é proatividade, isso é reatividade. Agora, pode ser que seja considerado proatividade do ponto de vista que não ficou esperando, digamos, a crise passar para ver depois como reagiria. Então, acho que aqui temos essas duas possibilidades, mas, enfim, nós vamos falar dessas 3 estratégias que basicamente são: a primeira delas, você continuar trabalhando com os mesmos produtos, mas encontrar uma forma diferente de distribuí-los. A segunda estratégia é você utilizar suas infraestruturas, ou seja, aquilo que você já tem, mas para fazer produtos diferentes, ou seja, você vai usar o seu know-how não para aquilo que você sempre fez. E a última é você continuar com os mesmos produtos, porém encontrando uma infraestrutura diferente. Então, você vai ainda continuar com o mesmo produto, mas não vai usar um canal diferente, vai usar uma infraestrutura diferente. Então, são essas 3 estratégias que a gente vai abordar aqui ao longo dos próximos minutos. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Eu acho que essa última que você comentou, os exemplos que o pessoal dá, exemplos práticos que estão acontecendo de verdade no momento, são bem interessantes, né? Um deles, se eu não me engano, é do Walmart, que fez um acordo com a Lyft, né? A Lyft, empresa concorrente da Uber, de aplicativo, né, para locomoção, e que está com uma demanda muito baixa nesse momento. Consequentemente, os motoristas estão sem fonte de renda adequada. E o Walmart, por outro lado, precisa de gente para poder suprir a demanda das encomendas que são feitas pelas pessoas que não podem ir às lojas fazer compra.
Então, eles precisam de empacotadores, de pessoas que fazem a seleção dos produtos. E aí eles fizeram um acordo operacional onde os motoristas da Lyft são contactados pelo Walmart para receberem, vamos dizer assim, a oferta de ter um trabalho temporário durante essa emergência com o Walmart. E eles deram outros exemplos na Alemanha, por exemplo, onde o McDonald's está compartilhando os funcionários das lojas fechadas com uma loja também, uma cadeia de mercados que também está precisando de pessoas para fazer entrega, seleção de mercadoria para a entrega que vai ser feita. E como as lojas do McDonald's estão fechadas, vamos dizer assim, acaba que essa empresa de mercado que precisa dessas pessoas temporariamente está, vamos dizer assim, dividindo o custo de manter as pessoas empregadas, dando a elas uma atividade, que vamos combinar que é uma excelente forma de lidar com essa circunstância, né? Para todo mundo que está envolvido. Eu acho essa uma maravilhosa forma de resolver e ela, de certa forma, gera novos tipos de parcerias em algumas situações, daquelas parcerias até inusitadas, né? Essa você citou uma interessante, foi o McDonald's com a Lyft, né, que você citou? McDonald's com uma cadeia de mercados na Alemanha e da Lyft com, acho que é o Walmart, se não me engano. Agora, por aqui, eu estive procurando algum desse caso, não consegui encontrar. Obviamente, deve ter alguém que aplicou esse tipo de estratégia, mas eu tive tentando encontrar alguma solução e não encontrei ela muito claramente, porque as cadeias de supermercado elas também estão usando mecanismos de entrega, mas não foi nesse sentido, né? Ou seja, você não vê um reaproveitamento de pessoas de um outro negócio para poder fazer entrega, enfim. Eu não vi essa estratégia sendo bem implementada por aqui, mas o que não quer dizer que não exista. Por outro lado, eu considero uma ideia muito inteligente e eu acho que aqui no Brasil existem algumas barreiras, talvez muito ligadas à mentalidade das empresas em fazer esse tipo de coisa, e a outra sobre algumas possibilidades até limitantes em termos de legislação trabalhista, né? Porque em alguns desses casos que você citou eram pessoas que talvez estariam tendo seu contrato de trabalho desligado ou diminuído, e então uma outra empresa se aproveita daquele know-how para utilizar aquele know-how para fazer uma atividade que então ela necessita. Aqui no Brasil, eu não sei se essa coisa funcionaria muito claramente do ponto de vista trabalhista, porque não sei se você consegue usar os funcionários da outra empresa sem violar nenhum tipo de regra de contrato trabalhista. Eu não tenho esse conhecimento, então não consigo ir com muita precisão nessa questão. Tenho uma sensação, meu feeling me diz que isso feriria de alguma forma alguma regra trabalhista, infelizmente. Eu diria a você que, de novo, eu também não sou advogado, mas eu diria a você que ninguém é impedido, exceto funcionários públicos, eventualmente, ninguém é impedido de ter dois empregos. E você tem hoje maneiras de você fazer contratação temporária que você poderia ter uma redução do contrato de trabalho, por um lado, com simplesmente o contrato temporário ali, simplesmente intermediado pelas duas empresas para que as pessoas tivessem esse conforto de ter uma opção de trabalho que complementasse a renda diminuída do contrato que foi reduzido, vamos dizer assim. Eu concordo com você, de novo. Não somos advogados. Não somos advogados, então pode ser que a gente esteja cometendo algum tipo de engano aqui. E eu acho que, se você se beneficiar de alguma dessas regras que o governo coloca para auxiliar nesse momento, eu acho que você não consegue escapar por esse outro lado. Ou seja, se você cria um contrato de trabalho temporário e isso, de alguma forma, tem algum registro, você perde algum benefício que você estaria ganhando pelo outro lado do governo. Eu acho. Tá? Mas, de novo, vale a pena, para quem está nos assistindo, entender um pouco mais sobre isso antes de tentar implementar uma regra como essa,
porque pode ter algum tipo de problema. Mas, tirando essa circunstância, ainda assim, você pode fazer parcerias, assim, né? Ou seja, você pode fazer um contrato da empresa com a outra empresa e aquela empresa paga aquele funcionário que trabalha para cá. Então, no fim das contas, você não vai violar nada, né? Nesse sentido, ou seja, se você não faz um novo contrato com ele, você faz um contrato com aquela empresa. Exemplo que você deu, Walmart com o Lyft. Se a Walmart faz um contrato com a Lyft, ela está usando as pessoas da Lyft, mas num acordo digamos, de fornecimento entre as duas empresas. Mas aí, por outro lado, vamos falar, a Lyft não tem funcionários, né? Ela tem motoristas que dirigem usando o aplicativo, como a Uber, né? Esse caso, acho que é um caso mais simples, porque esse não tem contrato trabalhista. Então, de novo, essa questão, acho que o ponto mais relevante dela para o Brasil é só o fato de que uma coisa que pode beneficiar milhares de pessoas, ou milhões até de pessoas, você ter dúvidas se você pode fazer por causa da legislação trabalhista, só mostra o nível de atraso que a gente tem em relação a isso, né? Mas que vale a pena a gente alertar, né? Não, lógico, mas isso não muda o fato de que a gente vive num país que tem um atraso absurdo da legislação, que você é desincentivado a ajudar as pessoas por causa disso. Agora, vamos voltar nas primeiras duas. A primeira, eu acho que é a mais tradicional de todas, né? Ou seja, mesmo produto com um outro canal. Eu diria que esse é o que a maioria dos negócios, a maioria das empresas está tentando aplicar, né? Você já tem um determinado produto e você foi afetado pelo mecanismo de entrega daquele produto. Exemplo, restaurante. Está fechado, você tem um produto, você consegue fabricar, você consegue fazer alimentação, você não consegue entregar do ponto de vista que ninguém vem no teu estabelecimento. Então, você vai procurar um outro canal. Serviço de entrega, esse é um dos mais tradicionais. Serviço de entrega que pode ser via aplicativos, plataformas dessas bastante conhecidas, ou você mesmo pode encontrar uma solução parecida com essa última que a gente falou, mas voltada única e exclusivamente para o seu canal de delivery do seu produto. Outra coisa que está acontecendo bastante nesse segmento é a transformação de produtos que eram anteriormente, ou serviços que eram anteriormente totalmente físicos, né, presenciais, para uma versão digital. Você vai usar um canal digital. Exemplo, cursos presenciais. Quem vivia só de cursos presenciais passa a ofertar os cursos na modalidade ensino à distância, e aí pode ofertar de diversas formas diferentes, ou com vídeos gravados, ou fazendo uma videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, dando um curso, enfim. Existem várias outras formas de fazer isso. Então, eu diria que é uma das estratégias mais comuns por aqui, apesar de não ser a única, é a que a gente mais ouve falar. E a segunda, na verdade, é que você vai usar a sua infraestrutura para produzir outros produtos, né? A gente viu alguns casos também já citados fora também. Aqui no Brasil a gente viu várias empresas como a Ambev, a Natura, produzindo álcool gel para distribuir para os hospitais, esse tipo de coisa. Respiradores, né? Respiradores em empresas de produtos eletroeletrônicos, né? Com a ressalva que eu não sei o que de fato está acontecendo nessa área, porque eu vi o ministro da Saúde, então, comentando do fato de que não era um processo simples de você conseguir produzir isso, dados os requisitos de um aparelho médico, né? Porque o seu processo de produção de aspirador de pó não tem o mesmo nível de certificação que você precisa para um aparelho médico, né? Lembrando que também a gente não está numa circunstância tradicional, né? Isso não muda a responsabilidade da empresa com relação à vida da pessoa que está dependendo do aparelho. Então, nesse caso, vamos dizer assim, de novo, aí é a mesma questão da questão trabalhista. A empresa que produz o aparelho está responsável pela qualidade do aparelho e que o aparelho vai manter a pessoa respirando. Se ele não mantiver, é diferente do aspirador de pó que não aspira, né? Então... eu entendo o que você está dizendo e concordo, e a gente sabe que existe essa situação, mas em situações como essa que a gente está vendo, talvez, e muito provavelmente,
alguns desses respiradores que estão sendo produzidos, eles não estão no mesmo nível de qualidade e de rigor que aqueles fabricados pelas empresas especializadas nesse tipo de coisa, mas eles devem estar dentro de uma faixa aceitável, eu imagino, né? Estou falando de novo e pura imaginação, né? Porque senão é muito pouco provável que a sua indústria, que foi preparada para montar carros, de repente resolve fazer respirador e ela tem equipamentos que estão no mesmo nível de qualidade e de preparo para fazer um item nesse nível de cuidado, digamos. Mas, enfim, eu imagino que isso deve ter um range de aceitação, eu imagino, entendeu? Deve ter o range mais puro até o range não tão assim, apropriado, mas ainda aceitável. Até onde eu entendo, não tem. Tá? Para equipamento médico, os requisitos são extremamente severos. Cara, hoje tem uma notícia do cara usando um respirador adaptável em Manaus, porque não tem nada, é isso ou a morte. O cara vai botar um que não esteja lindo, puro, porque entre isso ou a morte, o cara vai usar um impuro. Entre isso e a morte está ok. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, não é se o cara quer usar ou não. Estou dizendo que a empresa, ao fazer, ela assume a responsabilidade. Eu gostaria que eu não fosse, porque eu já participei de discussão de software para a área de saúde, e empresa que fazia software para a área de saúde, e infelizmente tem requisitos, a empresa é corresponsável pelo que o software faz. Eu concordo com você, por isso que eu estou dizendo, eu entendo que muitas dessas indústrias talvez não estejam totalmente preparadas, é uma estratégia interessante, tem essa questão de corresponsabilidade em relação ao que vai acontecer, e eu entendo que essas empresas elas estão trabalhando dentro de um range que esteja dentro do aceitável, mas, cara, eu não sou médico para saber qual é o range de aceitação ou não. Imagino que o médico, na hora do desespero, ele vai tentar encontrar uma saída. E a gente tem visto até muita gente tendo que improvisar soluções. Então, se o cara vai improvisar alguma solução, também já não sei se ela vai ser das mais puristas possíveis. Né? E na tentativa de salvar o indivíduo, valem provavelmente algumas, digamos, afrouxamentos técnicos, se isso puder trazer o indivíduo à vida. Eu imagino. De novo, não sou médico. De novo, aí essa questão é uma questão que transcende o que a gente tem para colocar. A estratégia aqui. Existe. A gente gostaria. O exemplo do médico não é eu acho que não é um bom exemplo, porque infelizmente você vai encontrar muita gente disposta e apta a processar o médico e processar a empresa, etc., porque não salvou o seu familiar. Enfim, independe. Eu não sei, a gente tem visto aí, eu concordo com você, a gente tem visto aí algumas iniciativas, várias iniciativas de inovação aberta para impressão de respiradores, né? Impressão 3D de respiradores. Sim. Obviamente que essa impressão 3D de respiradores deve estar seguindo os rigores do ponto de vista de construção do respirador. Eu não sei se você consegue, com uma impressora 3D, atingir o nível de qualidade adequado. Mas, bom, essa é a questão. De novo, não vem ao caso, né, no nosso caso. A gente só está falando da estratégia, esse foi um exemplo só. Né? Esse foi um exemplo. Até porque o caso do álcool gel dá. Sim. Uma cervejaria já está acostumada a lidar com álcool e com produtos químicos. Então, se ela agora bota mais um produto químico ali, que hidrata aquele negócio e faz com que o álcool fique... Entendo assim que vai como estar dessa mesmo. A empresa de cosméticos, idem, que eu entendo que o álcool é base para um monte das coisas que eles fazem. Esse caso, eu diria que é um caso mais simples. Né? Muito. É mais simples para a gente que está do lado de fora falando. Não, mais simples do ponto de vista de requisitos, né? De requisitos legais, esse tipo de coisa. Isso é uma indústria que já lida com insumos químicos, né? Então é só alguns insumos diferentes, eu imagino. Mas são diferentes estratégias, e eu concordo com você, que você colocou no início aqui, de proativo tem muito pouco, né? Porque é proativo no sentido de não ficar esperando acabar a pandemia e ver se tem algo que você possa fazer depois, né?
É, e também a gente citou aqui alguns casos interessantes, mas são de empresas gigantes, né? Esse caso onde você usa a sua infraestrutura para o outro, são em casos de empresas muito, muito grandes, mas isso é possível de ser feito em empresas menores, e eu vi um caso que foi ontem ou anteontem, é, de restaurantes que literalmente passaram a usar a sua cozinha para fabricar algum outro tipo de produto que não era aquele que eles fabricavam originalmente. A comida, sim, obviamente, né? Estão fazendo comida, mas eles faziam refeições para estarem dentro do seu restaurante é aquilo, e eles passaram, então, a fazer bolo, por exemplo, né? Ou seja, tem a cozinha, tem insumos que eles poderiam usar e encontraram um mecanismo para poder criar um produto diferente que tem uma demanda para entregar, por exemplo, às padarias. A padaria precisava de maior Quantidade. produção e ele, então, encontrou uma saída. Esse é exatamente o mesmo exemplo dentro de uma coisa totalmente viável. Então, é importante as pessoas que estão nos assistindo perceberem que isso não são realidades únicas, exclusivamente para serem aplicadas por empresas gigantes e que têm, digamos, um conjunto de executivos e de pessoas que conseguem redirecionar isso muito rapidamente. Não interessa se Não, você é gigante ou você, pequenininho. você tem um exemplo muito bom, que eu considero, de um mercado que tem aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. É um único mercado, não é uma cadeia, é uma loja, e tem um café anexo a ele. E nesse período que a gente está passando, todos os funcionários do mercado praticamente estão trabalhando, fazendo seleção de produtos e empacotamento para entrega, porque o mercado está deserto de pessoas indo lá fazer compra, mas ele está repleto de carrinhos com plaquinhas em cima com a lista de compras que os funcionários do mercado estão juntando e separando para entregar as compras para os clientes, né? Então, Tem um, esse é um bom mercado, caso. tem um mercadinho de bairro também, eu acho que é na Zona Sul do Rio de Janeiro, que o que ele fez, cara, ele percebeu que precisava encontrar um jeito de continuar vendendo e não perder as pessoas que estavam deixando de ir até aquele mercadinho, porque ele não fazia nenhum serviço de delivery. O que ele fez? Ele passou aí nos prédios do bairro e, e diz o seguinte, cara, nós temos toda essa quantidade de produtos, que produtos você está precisando? Ele inverteu, ou seja, ele foi atrás da demanda. Então, ele chega no prédio e fala assim, você está precisando fazer compra, o que você está precisando? Ele anota o pedido, vai lá, faz a compra e traz. E aí ele faz isso para o prédio inteiro e para os prédios que estão próximos ao local que ele atende. Essa é uma estratégia também ou seja, são os mesmos produtos sendo entregues por um Por canal um canal completamente diferente. diferente. E, de novo, teve que se reinventar e se reinventou de um jeito Inteligente, absolutamente né? simples, inteligente. Inteligente. As pessoas vão precisar continuar necessitando dos produtos, eu vou lá, então, tomar o pedido para ela, ao invés de esperar ela vir até aqui. E você vê que os mercados aqui não estão se adaptando na velocidade que seria necessária, né? Uma grande cadeia, eu fiz uma encomenda há coisa de 10 dias atrás, eles me deram 2 dias para fazer a entrega. Hoje eu entrei no site para montar um outro pedido e tal, o prazo de entrega já é de 8 dias. Né? Então, você vê que eles não estão conseguindo se adaptar, que já tem 1 mês e pouco que a gente está nessa circunstância, né? E eles não conseguiram nem se manter, vamos dizer assim, numa condição um pouco pior do que eles estavam no normal. Eles estão piorando ainda com o tempo, né? À medida que mais pessoas vão adotando a questão de fazer a encomenda, eles vão ficando cada vez mais para trás na capacidade deles de entregar os pedidos. Eu acho que só para a gente encerrar, eu queria falar duas coisas. A primeira vale a pena essa estratégia de você se manter com o mesmo produto, encontrar um canal diferente, ela é para você, obviamente, a mais simples delas. E você vai tender a gastar muita energia tentando, talvez, resolver essa situação.
E talvez a outra seja até mais simples e você simplesmente precisa olhar diferente, que é você usar os recursos que você tem para fazer uma outra coisa, que não é a coisa que você está habituado a fazer, mas que você pode fazer. Então, vale a pena dar uma olhada muito mais abertamente para você se permitir essa possibilidade, porque senão você vai ficar tentando apenas uma estratégia que é encontrar um outro canal, quando existem outras possibilidades. Essa era a primeira coisa que eu queria passar de dica, digamos assim, que eu acho que é válida. E a segunda é essa que você está passando aí, embaixo na tela, ou passou ainda há pouco, que é a questão da nossa mentoria. Ou seja, se você escutou tudo que a gente está falando aqui, tem alguma dificuldade com as estratégias, precisa de uma ajuda além disso que a gente está falando, para poder entender e tirar você, talvez, da situação onde você está inundado por um monte de preocupações, um monte de tentativas, você pode contar com a nossa mentoria. E para você saber como é que você está nesse caminho de continuidade, você pode fazer uma avaliação grátis entrando lá no site que está aparecendo aí embaixo, exponencializar-me/mentoria. Lá tem um nível de avaliação, ou seja, você faz uma avaliação para entender em que nível você está de continuidade. Isso custa absolutamente zero para você. E você vai conseguir saber como é que você está preparado para fazer continuidade do seu negócio. Depois você decide se você quer mentoria ou não. Isso é uma decisão sua. Mas, enfim, existe essa possibilidade e a gente está aqui para poder te ajudar nesse momento que a gente entende que é super crítico e, por mais que se apresentem as estratégias, talvez você não esteja conseguindo enxergar porque você está dentro de uma situação com muito estresse e quem está de fora consegue enxergar e trazer ideias completamente novas e diferentes para te ajudar a sair da situação de impasse e de travamento. Bom, e com isso a gente passou o que a gente queria passar no programa. Estamos finalizando aqui essa primeira experiência de gravar ao vivo o programa. Vamos seguir aí mais um tempo fazendo isso. E a gente fica por aqui então hoje. A gente se vê no próximo programa. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, gente.